Sim, porque eu estou imaginando. Porque assim, você tem. Para aparecer talentos, você precisa ter uma massa de pessoas que exerçam aquele esporte, no caso, né? No esporte, para aparecer gente. Sim. Porque se não se ninguém pratica aquele esporte, quase não vai aparecer ninguém, né? Exato. E a condição que o esporte dá por exemplo, num campeonato paulista, não, no D, né? Não, A4 do A4, Campeonato pode. Paulista, que você falou, é um salário e tal, mas todas esses campeonatos, essas profissionalizações, assim, tiraria muita gente, daria emprego, digamos, né? Dá emprego para muita gente. Sim. Então, é necessário ter esse empurrão Esse de investimento, política, né? esse investimento. de política pública, que a gente chama de política Isso. pública, porque precisa para várias coisas e precisa para o esporte também, e precisa para o futebol também. Seria um universo maravilhoso. Ia contribuir muito, porque tem muito talento. Isso. Tem muito talento escondido, sem condição, Exatamente. desprivilegiado, que não tem oportunidade. Exatamente. Em função de não ter um espaço. Não tem um espaço. E ainda mais aqui em Santos. Em Santos, a gente estava comentando, né, você, que é uma cidade muito urbana, muito sem espaços para campos de futebol, é tudo muito pequeno, tal. Então, assim, como você identificar um talento? Como que essas crianças jogam, né? Exatamente. É. Seria muito interessante que essas políticas públicas direcionassem a um trabalho desse, que a gente não vê isso. Eu lembro, quando eu ainda jogava, eu participei de competição de seleção. Era uma seleção de Guarujá, de Santos, São Vicente, Praia Grande, Santo Joguinhos André. regionais, né, Beto? Não era regionais, era além dos regionais que tem, mas os regionais, porque essa questão dos regionais, jogos regionais, é muito rápido. Não tem uma manutenção. Então, existe aí uma situação que até é encoberta, Álvaro. Você pega os jogos regionais, às vezes. O que é jogos regionais, para você entender, Ineida? São competições que abrangem todas as modalidades. Natação, basquete, futsal, futebol, não sei o quê, tênis, tudo. Tudo. Tá. E aí tem uma pontuação que faz os jogos regionais, aí tem a pontuação para ir para os jogos abertos, Sim. que é uma qualificação maior, que aqueles que não estão ainda organizados ficam para trás e vai aqueles que estão mais organizados. Porém, tem cidades que têm suas equipes formadas. Sim. Então, por exemplo, às vezes aconteceu, e eu não vou me enganar nisso, porque eu acompanho muito de perto, às vezes alijam, tiram as possibilidades de se montar uma seleção da cidade em detrimento de alguma coisa que já está pronta. Então, eu lembro bem que eu participei de vários jogos regionais como técnico. Então, eu vi isso de perto. Certo. O Santos já representou a cidade em jogos regionais. A Portuguesa Santista, na modalidade de futebol, já representou a cidade em jogos regionais. Entendo. Não era uma seleção feita. Só que poderia ter um trabalho da prefeitura baseado no que você comentou, com as crianças lá de trás. Sim. E que vão crescendo e vão se tornar selecionáveis da cidade. E que posteriormente pode ter até chance num degrau maior, num Santos, numa Portuguesa, enfim. Então, essa política esportiva Isso é bom, hein? teria que ter pessoas sentadas Sim. nas cadeiras Para levar Pensar isso. nisso. para isso. Isso muito bom. Se junta todas as cidades e direciona para um trabalho desse, que é um trabalho interessantíssimo, nós vamos tirar muitos
de outras atividades inadequadas que fazem para a prática esportiva. E isso poderia ser um elemento facilitador. Nossa, isso é fantástico, porque essa elaboração de fazer uma seleção com as crianças com todo mundo, com as crianças que estão aqui. Você vai ser da seleção da cidade de Santos. E não utilizar algo já pronto, porque algo já pronto é só mais um jogo, né? Era um